Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Eu tô aqui hoje para nossa terceira videoaula. É uma videoaula de continuação do nosso trabalho no caderno Aprender Sempre, tá aqui. Nós já iniciamos a primeira parte desse trabalho, que faz uma revisão das equações do primeiro grau, e agora nós vamos para a segunda parte, que fala da localização de números reais nas retas numeradas e da área e perímetro de polígonos variados. Inclusive, nós vamos relembrar também um pouquinho da área do círculo, né? O círculo não é um polígono, mas a gente tem aí uma fórmula para calcular a área dele, tá certo? Então, daí, eu preciso que vocês organizem o material de vocês. Caderno Aprender Sempre, lápis, borracha, caderno de classe. Nós vamos fazer alguns exercícios juntos. Alguns eu vou apenas explicar e você fará como trabalho dessa semana, tá bom? Então, vamos ver, ó. Vamos ver aqui o próximo slide, que são os nossos combinados. Semana de 15 a 19 de junho de 2020. Resolver as atividades do caderno Aprender Sempre, das páginas 9 a 13, tá? Vocês vão ver que as atividades terminam na página 15, mas eu marquei só até a 13, porque na semana que vem a gente faz essas duas páginas que vão sobrar, tá bom? Feito tudo, fotografar e enviar para o WhatsApp da professora. É a atividade cumprida da semana e todas as atividades aqui para frente estão sendo avaliadas. Eu corrijo uma por uma, tá? Para avaliar e mensurar uma nota para a sua atividade realizada. Então vamos lá. Vamos abrir o caderno do aluno aqui. Caderno do aluno não, eu sempre falo trocado. O caderno Aprender Sempre, tá aqui. Troco ele com o caderno do aluno. Então, nós temos aqui, ó, caderno Aprender Sempre. Vai trabalhar as habilidades H7, H17, H18. Resolver problemas com equações do primeiro grau. A gente já fez aí semanas passadas. E agora, nessa semana, as H17 e H18. Identificar a localização de números reais na reta numérica e aplicar as propriedades fundamentais dos polígonos regulares em problemas de pavimentação de superfícies. Então, tá aqui, ó. Toda essa primeira parte já foi feita. Teve aluno que fez, me enviou, né? Teve aluno que não fez nada até agora. Nunca é tarde? Faça-me e me envie. Se você não fez nada, você tá sem nota, né? Você tá com 0 lá. Então, dá tempo de você fazer e enviar. Então, essa primeira parte aqui todinha, nós já fizemos, se eu não me engano, acho que foi semana retrasada. E agora, aqui, H17, atividade 1. Então, ele dá uma série de números aqui, racionais e irracionais também, e quer que você localize. Mentira, ele não quer que você localize nada, é lá na frente. Ó, usando uma calculadora, complete as igualdades. Use 3 casas decimais. Então, eu vou dar um exemplo. Deixa eu escolher um aqui. 1/3. O que é 1/3? 1 dividido por 3. Você vai lá na calculadora, divide 1 por 3. Vai dar uma dízima. 0,33333. Ele quer com 3 casas decimais. Então, você vai pôr 0,333. Só. Raiz quadrada de 25 centésimos. Você vai lá na calculadora e tira. Dá 0,5. Dá meio. Então, você vai pôr aqui 0,5. Ah, mas ele quer com 3 casas. Ué, então completa com 0. Vai ficar 0,500. Então, todos os números desse exercício precisam ser escritos na forma decimal com 3 casas depois da vírgula. Olha esse caso aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 é irracional. Então, você vai lá na calculadora e tira a raiz de 3. Dá 1,73 e dá um número infinito. Dá ele lá. Aí você divide por 3.
Aí vai aparecer um número infinito. Aí ele quer com 3 casas decimais. Você vai pegar o resultado com 3 casas depois da vírgula. Só isso. Então, esse primeiro exercício é isso, tá? Depois, o segundo é para comparar, dizer, por exemplo, se 2/3 é maior, é igual ou é menor que 1/4. Como que eu faço isso? Você pode achar quanto vale 2/3, 2 dividido por 3, dá 0,66666, e 1/4, que é 0,25, dividindo 1 por 4. Quem que é maior? 0,6666 ou 0,25? Óbvio que é o 0,6666, 0,66 que seja. Então, você vem e põe o símbolo do maior. Então, é um exercício de comparação, tá? E assim vai, olha, gente. Exercícios para você calcular valor aproximado de raiz não exata, de fração, de dízima. E ele liberou o uso da calculadora, né? Colocar em ordem crescente. Depois ele começa pedindo para localizar na reta. É uma revisão do 9º ano. Vocês vão ver que parte da aula nossa hoje é revisão do 9º ano, tá bom? Você está no 1º ano, subentende-se que você tem as habilidades do 9º ano, né? Bom, aí agora começamos a H18, que é a habilidade que vai trabalhar o estudo dos polígonos regulares, o cálculo de área. E antes de eu comentar, eu não vou fazer todas não, vou fazer algumas aqui com vocês. Eu vou mostrar para vocês uma revisãozinha aqui, deixa eu mostrar que eu deixei separado para vocês. Um formuláriozinho que eu tirei da internet. Ó, aqui não tá tão nítido, na internet tem aos montes, eu escolhi o que eu achei mais simples. Formulário de áreas. Então, o que a gente já estudou? Como é que calcula a área de um quadrado? Um quadrado de lado A, como é que eu calculo a área dele? Lado vezes lado, A vezes A ao quadrado. Então, tá aqui, ó. De um retângulo, do retângulo, comprimento vezes largura. Ele chamou o comprimento de A e a largura de B. Então, ficou A vezes B. Como que eu calculo a área de triângulo? B vezes H dividido por 2. É a base vezes a altura dividido por 2. Pessoal, é essencial vocês memorizarem essas fórmulas, tá? Área do paralelogramo. Base vezes altura, B vezes H. Não divide por 2? Não. Área do trapézio. Olha lá o trapézio. Você tem que ver a base maior dele e a base menor. Então, você soma base maior com base menor, multiplica pela altura, que é o H, e divide por 2. Mas aqui no formulário está fazendo o contrário. Está somando as duas bases, dividindo por 2 e depois fazendo vezes H. Dá na mesma. Quando eu faço, eu somo base maior mais base menor, vezes a altura e divido por 2 no fim. Mas se você quiser somar as duas bases, dividir por 2 e depois multiplicar pela altura, dá na mesma, tá bom? A área do círculo, que a gente estudou, 8º e 9º ano, eu preciso para achar a área do círculo do raio dele. E é π vezes r ao quadrado. Lembra da fórmula? πr ao quadrado, tá? É o raio ao quadrado vezes o π. Lembrando que o π é um número racional de valor aproximado 3,14. Eu senti falta aqui da fórmula da área do losango, que é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, essas são as principais fórmulas de área, tá bom? Então, vamos voltar lá nos nossos exercícios. Então, nós temos aqui 1. Esse eu vou fazer junto com vocês. Prestem bastante atenção. Na figura ao lado, A1 é um quadrado de área 100 metros quadrados. Então, deixa eu ativar a minha canetinha aqui. Aliás, o meu lápis. Nada de fazer contas e exercícios à caneta. Tenho pavor. Então, ele está dizendo
que A1 é um quadrado, ó. Tá aqui o A1, ó. É um quadrado de área 100. O que eu já descubro com isso? Se a área do quadrado é lado vezes lado e deu 100, que número ele vezes ele mesmo dá 100? É o 10. Ah, professora, é só tirar a raiz quadrada da área. Sim, raiz quadrada de 100, 10. Então, este quadrado tem lado 10. Aqui. 10 vezes 10, 100. Com isso, você já descobriu o y. A2 é um retângulo de área 40. Então, A2 é um retângulo de área 40. Nós já descobrimos aqui, ó, que o lado do quadrado é 10 e o lado do quadrado coincide com a altura do retângulo. Então, aqui a altura do retângulo é 10 também. Se a área é 40 e a área de retângulo é base vezes altura, base x vezes altura 10, tem que dar 40. Que número vezes 10 dá 40? É o 4. Então, com isso, eu descubro que o x é 4. 4 vezes 10, 40. Já descobri o x. Descobri o x e descobri o a também. Ó, por quê? Se aqui tem 4, vocês concordam que aqui em cima também tem 4? E ele vai falar pra gente que A3 é um quadrado. Então, aqui é um quadradinho, ó. Então, se ele tem lado 4, o A é 4. Olha quanta coisa eu já descobri e nem terminei de ler o exercício. Sabendo que A3 também é um quadrado, calcule. Ó, já achei um monte de coisas. A, o valor de x, y, a e b. Já achei tudo. Vou só responder aqui então. O x deu 4. Tá tudo em metro, né? Então tem que pôr M aí. Ponto e vírgula. O y deu 10. Ponto e vírgula. O A deu 4 metros. E, por fim, o B deu 10 metros. Tá aí. Primeiro exercício resolvido. Mentira, tem a B. Calcule o valor da área do retângulo sombreado em metro quadrado. Esse retângulo laranja aqui. Ele quer que a gente calcule a área dele. Tá muito fácil de calcular. A área dele, eu preciso da base dele, da largura dele, comprimento e largura. Eu tenho, ó. Quanto que é o comprimento dele aqui? É 10, ó. E a largura dele, eu também tenho, é 4. O pessoal, ele é igual ao retângulo A2, ó. 10 por 4, 4 por 2, 4 por 10. Então, a área dele é 4 vezes 10, 40. Então, tá aí. 40 metros quadrados. Pronto. Vamos lá. Mais um. Agora, FUVEST. Olha, um dos vestibulares mais importantes, né, do Brasil. Vestibular da USP. Eu vou ter que apagar as anotações feitas, tá? Qualquer coisa você tira print, você pausa o vídeo para anotar, tá bom? Limpando. Na figura, qual é a área do quadrado menor? Bom, vamos achar do maior primeiro, que a do maior tá óbvia. Ó o quadradão grandão. Quanto que ele tem de lado? 3 desse pedacinho, desse segmento, mais 1 desse, ele tem 4. Então, é um quadrado de lado 4. 4 vezes 4, 16. Então, o quadrado grande, tá aqui, tem 16. Só que eu quero, pode ver que nem tem a alternativa 16 aqui. Só que eu quero o quadrado vermelho, o quadrado menor. Como é que eu acho? Ah, eu preciso do lado dele. Preciso, só que eu não tenho o lado dele, ó. Eu até posso achar o lado dele se eu fizer Pitágoras aqui, ó. Tá vendo esse triângulo retângulo aqui, ó? Ele tem cateto 1, cateto 3 e a hipotenusa dele eu poderia chamar de x. É o lado do quadrado. Aí era só aplicar o teorema. X ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Mas eu não vou por esse caminho, não. Tem um caminho mais simples, tá? Eu vou por este caminho aqui. Lá do 9º ano a gente aprendeu quando estudou áreas coloridas.
Vocês concordam que eu posso achar a área desses triângulos e tirar da área do quadrado grandão? Se eu pegar o quadrado grandão e tirar os 4 triângulos, imagina uma tesourinha aí, ó. Eu vou e recorto esses triângulos. Não vai sobrar o quadrado, que é o que eu quero, a área? Então, eu vou fazer isso. Eu vou achar a área de um triângulo, os 4 são iguais, aí eu quadruplico e tiro da área do quadrado grande. Então, vamos achar a área do triângulo. Eu vou pegar esse aqui, tá? Eles são iguais. Como que é a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A base dele é 3, a altura dele é 1, dividido por 2. 3 vezes 1, 3, dividido por 2, 1,5. Então, um triângulo desse tem 1,5 de área. Eu tenho quantos triângulos desse? 4. Então, eu vou ter 4 vezes 1,5, que dá 6. Então, olha lá como é que eu vou achar a área do quadrado vermelho. Vou fazer aqui, ó. Área. Vou pôr vermelha, tá? Ela é a área do quadradão, que deu 16, menos, tirando, a área dos 4 triângulos, que deu 6. 16 menos 6, 10. Tá aí. Exercício resolvido. Letra D. Então, qual foi a estratégia? Achei a área maior e fui tirando a área dos triângulos. E aí sobrou a área do quadrado vermelho que eu queria. Tá bom? Vai ter mais exercício parecido com esse. Vamos ver o 3 agora. Um terreno retangular tem 50 metros de comprimento, tá no desenho já aí, e 20 metros de largura, tá aí também. Esse terreno foi dividido por uma cerca, que vai do canto A, do vértice A, até o ponto M, meio do lado BC. Ah, então o ponto M é o que a gente chama de ponto médio, é o ponto do meio. Ele divide o lado BC em 2 partes iguais. Então, como o comprimento todo é 50 metros, o ponto M vai dividir o lado de 50 em 2 partes de 25, tá? Conforme mostra a figura. Nessas condições, determine A, o perímetro do terreno ABCD. Bom, ABCD é o retângulo. Como que acha perímetro? Perímetro de um polígono é o contorno dele. Para calcular, basta somar seus lados. Então, você vai fazer isso para mim, não preciso eu fazer aqui, porque é simples. Você faz, fotografa e me manda, junto com todas as atividades que eu vou deixar. Então, você vai achar o perímetro do retângulo, tá? É só somar os lados dele. A área da região retangular. Acha a área do retângulo, base vezes altura. A área da região triangular. Dá para achar? Dá. Base 25 vezes altura 20, dividido por 2. E a área da região AMCD. AMCD é este trapézio. Você pode usar a fórmula do trapézio que eu passei para vocês no início da aula. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Ó, base maior 50 mais base menor 25 vezes a altura 20 dividido por 2. É uma forma. Um outro jeito seria você achar a área do retângulo. Você já encontrou na letra B isso. Achar a área do triângulo. Você já encontrou na letra C. E subtrair. Por que subtrair? Você pegou a área do retângulo, tirou a do triângulo, o que sobra? O trapézio que está ali. Então, tem esse jeito também. Ou aplicando a fórmula da área do trapézio, ou pegando a área do retângulo e tirando a do triângulo. Aí, o que sobra é o trapézio, tá bom? Então, é exercício para vocês resolverem. Ele poderia ter complicado, querendo, por exemplo, o perímetro do triângulo. Eu acho que eu vou deixar para vocês acharem o perímetro do triângulo. Deixa eu ver se eu vou deixar ou não. Ah, não vou. Vai dar raiz não exata. Não vou.
que seria o perímetro do triângulo? A soma dos lados dele. Um lado dele é 20, o outro lado dele é 25. Só que esse lado dele eu não tenho. Eu teria que fazer o teorema de Pitágoras aqui. Chamaria ele de x, é a hipotenusa. Faria x ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais 25 ao quadrado. Lembra do teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema que pode ser aplicado em todo triângulo retângulo. Mas aqui eu não vou pedir, ele não pediu, porque vai dar uma raiz não exata. Todo triângulo, todo teorema de Pitágoras termina numa raiz quadrada. Às vezes exata, racional, às vezes não exata, irracional. Tá bom? Então, basta vocês responderem mesmo A, B, C, D. Bom, aí agora chegou uma série de exercícios, dá uma olhada aqui, ó. Que quem foi um aluno aplicado no 9º ano vai falar assim, a dona Cíntia trabalhou com a gente no 2º semestre, quando a gente estudava para a prova do Saresp, né? Áreas coloridas. Então, quem tem o caderno do 9º ano, é uma boa pegar para relembrar, vai ajudar vocês. Eu não vou resolver esse exercício todo, eu vou passar algumas dicas. Então, se você tem o seu caderno do 9º ano, pegue, lá vai ter exercício parecido, tá bom? Como que eu acho? Ele fala assim, observe atentamente as medidas e as formas planas de cada item e calcule a área das partes em destaque. As partes em destaque são as partes coloridas. Considere as medidas em centímetro. Então, todas as áreas terão que estar em centímetros quadrados. Como que eu acho essa área aqui, professora, destacada? É muito simples. Não tem fórmula para essa figura. Essa figura, deixa eu ver quantos lados tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. Não tem uma forma própria para esse hexágono. Deixa eu pegar meu negocinho vermelhinho aqui. Ó, isso aqui é um hexágono. Não tem uma fórmula própria para ele. Então, como que eu faço? Dica. Acha a área do retângulo grandão. Ó, vou chamar de área maior. Acha a área do menor, que é esse branquinho, e subtrai. Você pega a área do grandão, tira a área do pequenininho, e aí sobra a área destacada. Então, a área do grandão seria 40 vezes 22. Você vai lá e faz a conta. Depois, a área do retângulo menor, 18 vezes 16. Você vai lá e faz a conta. E aí, você subtrai uma da outra. É a área maior menos a área menor. Aí, sobra a área destacada. Tá certo? Lá no 9º ano, a gente viu isso. Letra B. Na letra B, tá tudo pintado. Não tem essa de tirar. Então, o que você pode fazer? Você pode achar essa áreazinha aqui desse quadradinho primeiro, depois a área do retângulo, depois a área do triângulo. Então, você acha área do quadrado, área do retângulo e área do triângulo. E depois soma tudo. Só que esse exercício está com uma falha, ele está faltando informações aqui. Vocês perceberam que está faltando número nele? Eu vou acrescentar uns aqui, tá bom? Vou tentar acrescentar... como é que eu posso dizer? Vou tentar ser... ai, meu Deus do céu, sumiu a palavra. Eu vou tentar acrescentar medidas que não fujam aqui do desenho, tá? Não vou pôr qualquer número a zóio, não, como se diz, né? Bom, aqui tem 15, aqui parece ter 15, aqui parece ter 15. Então, aqui, essa altura parece ter 45. Lembrei a palavra. Eu vou ter bom senso agora na hora de colocar as medidas que eu acho. E aqui, deixa eu ver. Aqui eu vou por 30. Tá faltando, tá, gente? Então eu que tô acrescentando. Vou por 30. E vou contar para você que aqui embaixo é 20. Tá? Significa que aqui esse pedaço é 20 também. Tá bom? E que todo ele é 30. Aí você descobre aqui, né? Só pensar. Então, aqui, qual é a dica? Acha a área do quadrado, acha do retângulo, acha do triângulo. Usa as fórmulas de cada uma. Lado vezes lado, base vezes altura,
base vezes altura dividido por 2. E depois soma tudo, tá bom? Revisão do 9º ano. E esse aqui, professora? Gente, super fácil. Eu preciso da área do quadradinho. Não preciso da área do quadradinho, não, mentira. Preciso dessa área azulada aqui, acinzentada. Como é que eu faço? Você acha a área do quadrado maior, que tem lado 10, então é só fazer 10 vezes 10. Acha a área do quadrado branco, é só fazer 6 vezes 6. E aí pega a área do maior e tira do menor. Quando você tirar o menor, sobra o contorno. Então, é só fazer isso. Área do quadrado maior menos a área do quadrado menor. D. Agora complicou. O que nós vamos ter que fazer? Achar a área do quadrado. 4 vezes 4, 16. Achamos. E tirar a área dos círculos. Só que vocês estão com sorte. São 4 círculos iguais. Então, eu posso achar a área de 1 e quadruplicar. Tá bom? Como que eu acho a área de 1? Lá do formulário, área de círculo, πr ao quadrado. Quanto é o raio, professora? Não está marcado no desenho. Não tá, mas a gente descobre. Deixa eu mostrar para vocês, quer ver? Deixa eu tentar fazer um desenhinho bacaninha aqui, ó. Eu vou passar uma linha aqui. Já fiz a linha torta. Pera aí. Vou traçar uma linha aqui, só para vocês enxergarem, tá? Ah, quanto mede essa linha? Mede 4, ó. Mede a altura do quadrado. Aí aqui, ó, é o centro do primeiro círculo. Aqui é o centro do segundo círculo, né? Então, vamos olhar aqui para a gente entender. Então, ó, aqui é a metadezinha, né? Então, aqui em cima tem 2, aqui em cima tem 2, aqui embaixo tem 2. Esse 2, gente, é o diâmetro do círculo. Então, se o círculo tem 2 de diâmetro, o raio dele é 1. Então, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1 e aqui tem 1. Então, o raio é 1. Então, como que eu calculo? Como é que eu calculo a área? Olha lá a fórmula. A área é πr ao quadrado. Não tenho π aqui para digitar, vou fazer à mão. Π vezes o raio ao quadrado. O raio é 1. Ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Vezes π, π. Quanto que é o π mesmo? Valor aproximado? 3,14. Então, um círculo deu área π. Deu área 3,14, valor aproximado, né? São 4 círculos, então você tem que fazer vezes 4. Agora eu vou deixar vocês terminarem, tá? Então, o que vocês vão fazer? Pegar a área do quadrado 16, né? E tirar o resultado encontrado aqui nessa conta. 4 vezes 3,14. Você faz para ver quanto dá. Pega 16, tira o valor dos círculos e achou a área em centímetro quadrado. Vamos ver? Está em centímetro quadrado, né? Deixa eu voltar aqui para ver. As medidas estão em centímetros, tá bom? Então, tá aí. Tô passando as dicas, mas quem vai botar a mão na massa são vocês. Revisão de 9º ano, tá? Não pode nem falar assim, eu não vi isso, viu? Viu assim, nós temos aí no 1º ano a Meire, a Moni e a Letícia e o Daniel. Tem 4 que não fizeram 9º ano no ano passado comigo. Os 4. Os outros todos fizeram 9º ano comigo. E a gente estudou. Então, é uma revisão, tá bom? Por isso que é importante a gente aprender. Tá vendo? E o último, letra E. Ah, dona, mas você não pôs lá. Você pôs até a 13. É porque tem um itemzinho aqui na 14, já faz, já fica pronto, tá? E a última, como é que eu acho essa área toda? De novo, parece com aquela uma que eu acrescentei as medidas que faltavam. Você acha a área do retângulo primeiro, vê quanto dá. Acha a área do trapézio, é um trapézio de ponta cabeça aqui. É só fazer a base maior dele, que é 12, mais a base menor dele, que é 9.
multiplica pela altura dele. A altura dele ele não deu. Ele deu sim, gente. Vocês têm que olhar o desenho e descobrir a altura. Não vou falar. Dá para descobrir pelo desenho. Vezes a altura, dividido por 2. Aí fez a área do trapézio, vê quanto deu, soma as duas e pronto. Então tá aí, gente. As atividades dessa semana são essas. Localizar números na reta real, calcular valores aproximados de números racionais e irracionais, é a primeira etapa. E a segunda etapa é calcular áreas de polígonos variados. E do círculo, lembrando que o círculo não é um polígono, né? Ele é uma forma plana, mas ele não é polígono. Já que para ser polígono tem que ser uma forma plana, fechada, formada por segmentos de reta, que são os lados do polígono. E o círculo não tem lado nenhum, né? Essa parte da página 14 aqui vai ficar para a semana que vem. Aí já é uma revisão sobre ângulo. Ângulo nos polígonos regulares, tá? Revisão também. Esse caderno Aprender Sempre, ele não trouxe nenhuma novidade do primeiro ano. Ele faz revisão de conteúdos do ensino fundamental, tá bom? De equações do 7º ano, 8º e 9º ano. Ele é um caderno de revisão. Então, a gente precisa terminá-lo para poder avançar agora para o caderno do aluno do 2º bimestre. Então, eu vou terminando por aqui, espero ter ajudado vocês. Cumpram as atividades, porque quem não cumprir agora terá que cumprir depois, tá? Engana-se quem pensa que, não, eu não tenho acesso, né? Muitos alegam, isso e aquilo, eu não preciso fazer. Vai precisar fazer, nem que seja presencialmente depois. Eu vou passar tudo que eu passei para você e você vai ter que fazer. Então, é preferível você fazendo agora, semanalmente. A hora que estiver resolvendo, tiver alguma dúvida, me manda um áudio, tá? Que eu esclareço dentro do possível, tá? E o meu horário de atendimento é sempre à tarde. De manhã eu não estou disponível para tirar dúvidas, tá? Porque eu estou dando aula em outro colégio. Então, é sempre à tarde, até às 18, 18h20. Fim de semana de descanso, tá bom? Para vocês e para mim. Eu fico aqui planejando as aulas fim de semana, corrigindo as fotos que os alunos me mandam durante a semana, mas atendimento fim de semana não, tá bom? Então tá aí, gente. Fiquem com Deus, bons estudos, aproveitem.